Pai, Senhor, meu irmão, Evangelista Miguel de Souza, trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Nós vamos ler no livro do Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. É um sermão expositivo, nós estamos dando um passeio no livro de João, é claro que é só uma síntese, né? Não vamos comentar capítulo por capítulo, versículo por versículo, senão nós passaríamos anos aqui discorrendo esse livro, que é um livro tão maravilhoso. Do Antigo Testamento eu gosto de ler todos os livros, mas o que mais eu me identifico é o livro de Salmos. Eu amo o livro de Salmos. Já li para mais de 50 vezes o livro de Salmos. O Novo Testamento, eu amo todo o Novo Testamento. E os 4 evangelhos nem se falam, mas o Evangelho de João, para mim, é o evangelho que eu já li mais. Para mim, essa média de 50 vezes o Evangelho de João. E muito pouco sei sobre este livro, mas é gostoso ler o livro de João. Eu estimulo você a ler o Evangelho de João. Dê em voz alta para você ouvir e entender o que Deus quer falar com você. Quero então no capítulo 2, que vai falar sobre o casamento em Caná da Galileia, queria fazer uma pergunta para você. Como está o teu casamento? Você, minha irmã, você, minha amiga, que talvez ainda não se converteu a Cristo. Mas a pergunta é, como é que está o teu casamento? Você, meu irmão, você, meu amigo, a pergunta é esta: como está o teu casamento? De repente, o teu casamento está em crise, está em ruína, de repente estão passando por uma tempestade no casamento. É hora de refletir, parar, pensar. E muitas vezes a gente tem facilidade de olhar o erro da esposa, mas muitas vezes os nossos próprios erros a gente não consegue olhar, a gente não consegue ver. Quem sabe você para, reflete e busca em Deus a solução para o teu casamento. Casamento é algo especial, é algo precioso da parte de Deus. Então, nós vamos decorrer este texto aqui, na medida em que eu for lendo nesse sermão expositivo, o Espírito Santo está me trazendo algo que eu quero falar sobre a importância do casamento. Eu já fiz várias cerimônias de casamento e eu sempre me detenho ali, não apenas num texto bíblico, eu raramente pego esse texto, pego outros textos da Bíblia que falam sobre casamento. Nós temos ali o livro de Cantares, que é um livro muito bom para se falar sobre casamento. Temos várias referências bíblicas que nos dá respaldo para aquela cerimônia do casamento. Mas eu gosto de frisar algo muito importante na hora do casamento, que é aquele momento em que vão as duas pessoas fazer aquele juramento: estarei contigo na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. Você faz esse juramento e eu gosto de me deter a essas perguntas antes mesmo de fazer essas perguntas. Porque nunca esquecemos que quando vamos num casamento, estamos diante de Deus, o casal ali está diante de Deus, o jovem casal, que até então é noivo, já vai se casar, né? Já foi feito o trâmite ali no cartório, né? Agora vem para a cerimonial religioso. Então eu sempre chamo a atenção das pessoas que elas estão diante de Deus, estão diante do ministrante, que também é uma autoridade eclesiástica, estamos diante das testemunhas, estamos diante também da igreja, das pessoas amigas, aquelas pessoas que você mais ama, e você convida para o casamento. Então são as pessoas que estão ali para aquele casamento. Você tem que entender que a responsabilidade é grande. Você não pode simplesmente, de maneira teórica, fazer aquele juramento e quando se depara com a prática é totalmente diferente. Às vezes o desemprego pode bater na porta, mas a esposa quer um sofá novo, ela não consegue compreender o marido. Olha, não é hora de trocar esse sofá, não é hora de trocar essa geladeira. Aí surge o que? Os conflitos familiares. E o casamento vai se desgastando. Quantas vezes a gente vê no decorrer da trajetória problemas de enfermidade, às vezes a esposa passa por um problema de saúde. Eu conheci na cidade de Macapá um grande amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele, a gente se criamos junto. Depois ele entrou para a Polícia Militar do Estado do Amapá. Hoje ele é tenente da polícia. E a esposa dele sofreu um AVC muito jovem, aquela mulher. Na época, uns 30 anos mais ou menos, ela tinha ou menos. E ele imediatamente se separou dela, pagava uma pensão para ela e casou-se novamente. Aí eu pergunto, onde é que ficou esse juramento que essa pessoa fez? Né? Esqueceu o juramento? Não podemos ser assim. O marido tem que olhar para a esposa não como objeto descartável,
A esposa deve olhar para o marido não como objeto descartável, que nem um copo que você usa e joga no lixo, não. É algo que só a morte tem poder para separar. Dentro do projeto de Deus é isso. Uma hora dessa vamos trazer uma mensagem sobre o divórcio, que é muito importante. Mas não vê aqui o texto, diz aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo 2, diz assim: e no terceiro dia fizeram uma boda em Caná da Galileia, e estava ali Jesus e a sua mãe. Jesus foi convidado para esse casamento. Não sabemos quem o convidou, se foi da parte do noivo ou se foi da parte da noiva. Segundo a tradição, quando Jesus foi nesse casamento, que ele principia o seu primeiro milagre, ele operou neste casamento em Caná da Galileia. José já era falecido, então Jesus, como o filho mais velho, Maria teria que se dirigir a ele. O momento, vamos observar que foi um momento difícil. Maria se dirige a Jesus. Vamos ver como é que foi o comportamento de Jesus, a postura dele. Porque Jesus teve uma postura até um pouco estranha para nós vamos saber. O verso 2: e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Você observa que Jesus estava ali, a sua mãe estava ali, os seus discípulos estavam ali, porque a Bíblia diz que no terceiro dia o quê? Possivelmente depois de Jesus ter selecionado os seus 12 apóstolos, ter escolhido os seus 12 apóstolos, possivelmente no terceiro dia desse acontecimento, Jesus agora vai para esse casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia ficava ao nordeste de Nazaré, em torno de 12 quilômetros de distância. E Jesus está ali, nós temos um moço chamado Natanael, segundo o Evangelho do próprio João, no capítulo 21, versículo 2. Vamos observar que Natanael ele era desta região aí, de Caná da Galileia. Jesus está aqui, Maria chegou com ele e disse: olha, o vinho acabou. Interessante que ela não disse para ele: filho, o vinho acabou. Não, ela disse: olha, o vinho acabou. Simplesmente, a mãe de Jesus disse: o vinho acabou. O verso 4 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esta forma como Jesus se expressa, para nós brasileiros, a gente acha uma forma assim meio grotesca, mas na cultura judaica era uma forma boa, uma forma correta de se expressar para uma mulher em um evento como esse. Então, dentro da cultura judaica, Jesus está seguindo os parâmetros. Interessante que Maria viu o problema, Jesus sabia, tanto como Deus sabia do problema. Interessante que Maria recorre a quem? A pessoa certa. O casamento na época aqui durava em torno de uma semana. Dependendo do povoado, era convidado todas as pessoas do povoado para o casamento. Então as pessoas se preparavam, se projetavam para que não acontecesse o que aconteceu aqui. Podia faltar tudo, menos o vinho. Porque o próprio Salomão disse que o vinho alegra o coração, formoseia o rosto. Então, o versículo de número 5 diz assim: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Podemos dar um tema para esta mensagem sobre a obediência, mas vamos deixar para uma outra ocasião pregar sobre a importância da obediência. Você observa que Maria, ela não teve aquela palavra de Jesus como algo ofensivo. Porque, em primeiro lugar, Jesus estava ali como homem, mas também Jesus é Deus. E Maria sabia disso. Então Maria observou que Jesus tinha falado para ela não simplesmente como homem, mas havia falado como Deus: mulher, o que tenho eu contigo. Maria queria aqui que Jesus manifestasse a sua glória, se apresentasse como Messias. Mas Jesus disse: não é chegada a minha hora. Interessante que Jesus, o Salvador da humanidade, ele veio ao mundo para pregar o Evangelho. Tinha tantas coisas para fazer, mas Jesus vai nesse casamento em Caná da Galileia, porque Jesus, como homem, ele era um ser sociável. Era aquela pessoa que onde tinha seres humanos, Jesus gostava de estar ali. E a grande missão era pregar o Evangelho. E eu moro aqui na cidade de Porto Alegre, e nós temos, no período veraneio, muitas pessoas se deslocam para as praias, para ficar no veraneio. E eu vejo muitas críticas de muitos irmãos que são contra um cristão na praia. Eu quero dizer a você que se você vai lá com o objetivo de pregar o Evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, você tem que ir pregar o Evangelho, porque as pessoas estão ali. Você precisa falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos estar onde as pessoas estão para pregar o Evangelho.
Não precisamos praticar o que as pessoas estão praticando. Mas se você for numa praia e tiver a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, fale de Jesus para as pessoas. Porque é uma oportunidade que Deus está te dando, que nem o próprio Cristo deixou exemplo aqui nesse casamento em Caná da Galileia. Ele poderia estar preocupado apenas com o lado físico, do lado da alimentação, apenas pensando na comida, na bebida, mas Jesus estava ali com uma missão maior ainda, que era pregar o Evangelho. Esta deve ser a minha e a sua missão, pregar o Evangelho, onde estivermos. Não viver da forma como as pessoas vivem, mas como homem de Deus, como mulher de Deus, e poder testemunhar das maravilhas de Deus. Eu não estou dizendo para você que você deva ir para as praias ou que você não vá, isso é você quem decide. Né? Ore a Deus, busque a Deus, mas sempre com esta posição. Se surgir uma oportunidade, fale de Jesus para as pessoas. Foi o que Jesus fez aqui lá. Ao principiar esse grande milagre, Jesus operou seu maior milagre. É um casamento em Caná da Galileia. E nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Eu lembro que tivemos no nosso país aqui, a Copa do Mundo, tivemos no nosso país, as Olimpíadas ali no Rio de Janeiro. E eu não vi, pelo menos na Assembleia de Deus aqui de Porto Alegre, eu não vi nenhum projeto assim, quando ia até a Copa do Mundo, de preparar os cristãos aí, para ir não para o estádio para assistir a partida de futebol, mas estar ali na volta com literatura, com folheto, pregando o Evangelho, entrar em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil, para produzir literaturas em espanhol, em inglês, em vários idiomas, e preparar os cristãos para ir evangelizar aquelas pessoas. Quantas vezes eu vi muitos cristãos criticando o governo porque está investindo em grandes estádios. Realmente isso aí é um lado que a gente não deixa de ver. Mas a missão nossa é preparar o povo para evangelizar, para falar de Jesus para as pessoas. Essas pessoas que entraram naqueles estádios são pessoas que têm uma alma, e se não entregar a vida deles a Cristo, o destino deles é o inferno. Então não podemos perder a oportunidade de pregar o Evangelho. O versículo de número 6 diz assim: estava ali posto 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Cada metreta media em torno de 28 litros, 25 litros de água. Então, de acordo aqui, dá para a gente observar, se a gente for somar, daria em torno de 600 a 900 litros de água naquelas talhas. Aquela água era para a purificação dos judeus, porque num evento como esse aí tinha que ter água. Por exemplo, se a pessoa tocasse em alguma coisa e tinha que lavar suas mãos, lavar os jarros, dependendo da situação, devido àquelas orientações lá do Pentateuco. Então era muito comum para os judeus terem essas talhas que cabiam essa quantia de água. E aqui nós observamos que Maria diz: fazei tudo que ele vos disser ou vos mandar, de acordo com a tradição. E Jesus mandou que enchesse aquelas talhas de água. E quando encheram, Jesus foi ali. Em seguida Jesus pegou, vamos ver o que diz aqui o texto. Disse Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse: tirai a água e levai ao mestre-sala. Tirai e levai ao mestre-sala. E levando o mestre-sala, provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, bem que sabia os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala, o esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o melhor vinho. O segredo do milagre ele aconteceu porque aqueles moços obedeceram a Jesus. Ele disse: enchei as talhas, e eles encheram as talhas, e Jesus agora mandou que ele levasse ao mestre-sala para que provasse. O mestre-sala foi, provou, ficou impressionado com o milagre. E se você ver aqui os últimos versículos, diz, versículo 11 diz assim: e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram em Jesus. O primeiro milagre operado por Jesus aqui em Caná da Galileia foi exatamente a transformação daquela água em vinho. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha, Jesus pode transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Você que talvez está com o seu casamento em ruína, não esqueça de incluir Jesus neste casamento. Passar uma borracha até hoje, como você tem se portado, comece a avaliar como você tem sido como esposo. Você tem sido um bom esposo, você tem sido uma boa esposa. Comece a se avaliar assim, comece a olhar o que está causando os conflitos dentro do teu casamento. Mas não esqueça de convidar Jesus para fazer parte desse casamento. Ore com a sua esposa, converse com ela, leia a Bíblia com ela, com seus filhos.
Existem homens que são bons pais, mas péssimos marido. Existem homens que são bons maridos, mas péssimos pais. Existem mulheres que são boas esposas, mas péssimas mães. Existem mulheres que são boas mães, mas péssimas esposas. Mas que Deus abençoe e que o seu casamento seja restaurado. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.